Abençoa-nos, ó Deus, de uma maneira poderosa, santa e maravilhosa. É o que nós te pedimos, ó Senhor. Graças a Deus, todos digam amém, Jesus. Irmãos amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Quem trouxe a Bíblia, vamos abri-la, né? Evangelho de Lucas, o capítulo 24, o último capítulo de Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 13. Lucas 24, versículo 13. Glória a Deus. Aquele que localizou, diga amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 13, os dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram
o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Os irmãos podem sentar, queridos. Eu fiz questão de ler o texto inteiro para a gente ter uma visão melhor aqui do que estava acontecendo. Bom, Jesus ele foi morto e era uma coisa que os discípulos de Jesus eles não esperavam e não entenderam quando aconteceu. Mesmo que Jesus falou isso repetidas vezes, mas eles não entenderam. Então, quando chegou a hora de cumprir-se tudo o que Jesus havia falado, foi uma verdadeira frustração, decepção nos discípulos. Vejam os irmãos que todos abandonaram Jesus. A gente fala muito da negação de Pedro, mas não foi só Pedro que negou Jesus, todos se afastaram, todos o negaram na verdade, né? Ficaram com medo, fugiram. Teve um deles que fugiu até nu, conforme diz a Bíblia, envolvido num lençol, né? E entrou mato adentro, escapando, fugindo. Então todos abandonaram Jesus. Veio a morte. E só que tudo o que aconteceu era o cumprimento da Escritura. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E para que esse Cordeiro, que é Jesus, ele pudesse tirar o pecado do mundo, era necessário o quê? O derramamento de sangue. Então, tudo isso que aconteceu, irmãos, foi cumprimento da palavra. Só que, ali na hora, ninguém entendeu, todo mundo fugiu, abandonaram. Pedro negou Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia. E esses 2 discípulos aqui, irmãos, eles estavam voltando para Emaús. Emaús era uma aldeia perto de Jerusalém. Aqui fala que a distância era de 60 estádios. Um estádio tem 180 metros, então 11 quilômetros, mais ou menos isso, né? Então, Jerusalém, 11 quilômetros distante, Emaús. Os 2 discípulos que serviam a Jesus disseram: não adianta mais a gente ficar aqui em Jerusalém, Jesus está morto. Nós estávamos aqui por causa dele, se ele está morto, já não convém mais que a gente fique aqui, vamos voltar para casa. Voltar para casa representa ou significa voltar para a velha vida, como viviam antes de ter conhecido Jesus. Então eles estão voltando para Emaús. E nessa caminhada, nesse tempo de caminhada deles, de Jerusalém para Emaús, quem apareceu ali? O próprio Cristo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam tão cheios de tristeza e os olhos deles estavam como que fechados, né? E eles viram Jesus, conversaram com Jesus, mas não o reconheceram. Era muita tristeza, muita angústia, muita aflição. Então, Jesus se aproximou deles, disse: escuta, o que é que vocês conversam entre vocês aí enquanto caminham? Aí ele disse: olha, o senhor é peregrino aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu em relação a Jesus o Nazareno, ele que foi um varão poderoso, profeta, poderoso em palavras diante de Deus e diante dos homens. A gente esperava que ele remisse Israel e tal, mas os sacerdotes, os príncipes da nação entregaram ele foi morto, foi sepultado e morreu. É verdade que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, que foram à sepultura, tinha anjos, a sepultura está vazia, e os anjos disseram que ele havia ressuscitado. Alguns também entre nós foram na sepultura, constataram que a sepultura está vazia, mas eles não acreditaram. Então estavam voltando para Emaús. Foi aí que Jesus começou, irmãos, a falar sobre a Escritura, mostrando dentro das profecias relacionadas a ele, sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício. Jesus foi abrindo a Escritura e falando. Durante todo o trajeto de Jerusalém para Emaús, a conversa era uma só: a palavra de Deus. E quando a gente conversa sobre a palavra de Deus, irmãos, eu digo conversa não para discutir, conversa para aprender, conversa
para adquirir conhecimento, conversa, irmão, para esclarecer situações, tirar dúvidas do coração da gente. Isso é muito bom. A pessoa que conversa, a pessoa que tem acesso à palavra de Deus, irmãos, ele só tem a ganhar para a vida espiritual dele. Então, essa caminhada, irmãos, falando sobre a palavra de Deus, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a eles. Porque Jesus foi esclarecendo tudo aquilo que a Bíblia falava sobre o Cristo. Tudo aquilo que estava relacionado à vida de Jesus, ele foi falando no caminho de Jerusalém para Emaús. E chegando em Emaús, propositalmente Jesus fez como quem ia para mais longe. Chegou ali, Jesus despediu, né? E aí disse, eu estou indo, seguindo o meu caminho. Ele falou, não, Senhor, fica conosco, o dia já declina, a noite chega. Viajar de noite naqueles dias era muito perigoso, ainda hoje é, mas naqueles dias era muito mais perigoso ainda, né? Estradas perigosas, quadrilhas, assaltantes, a maioria roubava e matava. Lembra do samaritano, a parábola do bom samaritano? O homem foi assaltado, espancado, lançado meio morto à beira do caminho. Isso era muito comum acontecer naqueles dias. Então, os dois discípulos, querendo impedir que algo de ruim acontecesse a Jesus, embora ainda não houvessem reconhecido, disseram, não, o senhor não vai sair daqui, pelo amor de Deus, já é noite, vai ser uma decepção para nós aqui com a casa, lugar para o senhor passar a noite, o senhor sair daqui, se arriscar, correr risco de vida. Não, fica conosco, porque o dia já declina, vamos entrar, vamos jantar, vamos comer, dorme aqui, vai amanhã. E a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus a entrar. Eles usaram tanto argumento, falaram com tanta eloquência, né, com tantos argumentos, que eles constrangeram para que Jesus entrasse. Prepararam a janta, irmãos. E foi exatamente na hora do jantar, quando Jesus pegou o pão para dar graça, e ele o deu, foi naquele momento que o Senhor abriu os olhos, e eles reconheceram que diante deles estava o Nazareno, aquele que havia sido crucificado e sepultado, e que as mulheres e alguns homens haviam falado que ele havia ressuscitado, de fato, estava vivo e estava na casa deles. Mas quando os olhos deles foram abertos, Jesus desapareceu. E aí o que eles fizeram? Ficaram em Emaús? Não. Voltaram para onde nunca deveriam ter saído. Eles nunca deveriam ter saído de Jerusalém. Então, quando eles veem que o Cristo está vivo, eles voltam para lá. Lembra que Jesus disse, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto? Eles não receberam poder, não receberam dom, não eram batizados com o Espírito Santo e já estavam deixando Jerusalém, né? Não, o lugar deles não era em Emaús, o lugar era em Jerusalém. Então a gente vê, irmão, que muitas pessoas se afastam da casa de Deus, muitas pessoas, né? Mas, pastor, o que pode levar uma pessoa a se afastar? Irmão, tem tantos motivos, né? Um dos motivos que leva uma pessoa a se afastar da casa de Deus, irmão, é às vezes conversa fiada. E me chama a atenção o versículo 13 e 14. Diz aqui, principalmente o versículo 14, e iam falando entre si. Depende daquilo que nos falam, depende daquilo que nos dizem, isso pode nos afastar da casa de Deus. Sabe, para ganhar uma alma, às vezes tantas pessoas são usadas para ganhar uma alma. Às vezes até irmãos de várias igrejas, né? Às vezes um irmão lá da Deus de Amor larga uma revelação, um irmão da Assembleia uma profecia, outro irmão da Batista ora, outro irmão de outra igreja aconselha, e às vezes a pessoa chega numa outra igreja, aceita Jesus, mas para aquele irmão aceitar Jesus naquela igreja, quantos irmãos, às vezes de várias igrejas, cooperaram para que aquela alma se salvasse, né? Então, nós somos o fruto da oração de muita gente, do conselho de muita gente,
da palavra amiga de muitas pessoas. Você pode ver que através da nossa salvação, quando ela aconteceu, não foi apenas uma pessoa que foi, digamos, instrumento. Várias pessoas Deus usou como instrumento para a salvação das nossas almas. Como é difícil ganhar uma alma, mas para tirar a mão, uma pessoa é suficiente. Às vezes uma palavra, né? Às vezes uma fofoca, às vezes um julgamento, às vezes uma situação, e uma pessoa às vezes consegue tirar alguém da presença de Deus. Como as coisas funcionam, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com conversas, porque o diabo às vezes ele usa a boca de pessoas para trazer conversa, para tentar nos abater, nos decepcionar. Então, olha, irmãos, o bom mesmo é a gente ficar atento e não permitir que o diabo nos engane, né? A forma inteligente que Satanás enganou Eva no Éden. Se eles vivendo no paraíso, porque eu não estou no paraíso nem você. Nós estamos aqui, nós temos problemas. Uns têm problema na saúde, outros têm problema na vida financeira, outros têm problema na família, outros têm problema de outra natureza. Então nós não estamos em um paraíso, nós estamos no mundo e, segundo Jesus, no mundo teremos aflições. Se Eva foi enganada no paraíso, lá tudo era perfeito, lá tudo era bom. Tudo era bom lá, viu, meus irmãos? Deus fez as coisas tudo perfeita, né? Você vê que lá não precisava de nada das coisas que a gente precisa aqui hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Ó. Quem é que tem cachorro em casa? Quem é que já teve cachorro? Precisa cuidar bem ou não? Tem que comprar vacina, tem que ter um monte de cuidado, senão o cachorro adoece e morre. Já o cachorro que Deus criou no mato, esse não precisa de vacina. Você pode ver. Então, tudo aquilo que hoje nós temos e que faz parte do nosso convívio precisa ser cuidado. Por quê? Porque estamos cheios de problemas. Agora, Eva vivia num lugar perfeito. Não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha choro, não tinha falta de dinheiro, não tinha falta de comida, não tinha falta da presença de Deus, porque todo dia Deus descia no jardim, ia lá conversar com eles. Irmãos, o lugar era perfeito. Mesmo o lugar sendo perfeito, Satanás conseguiu fazer Eva pecar. Irmão, ela podia comer de todas as árvores. Tudo era livre, tudo. Só aquela árvore que estava no meio do jardim, essa não podia. E é para onde o diabo chamou a atenção da Eva? Não foi para a árvore proibida? O diabo disse, escuta, está vendo aquele fruto ali? É bom para comer. Ah, mas Deus disse que a gente não pode comer, porque se a gente comer, morre. Não, Deus falou isso, sabe por quê? Porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. O dia que vocês comerem, vocês ficam iguais a Ele. E o diabo foi conversando. Se tem uma coisa que Satanás é bom, é de conversa, né? Ele é bom de conversa, ele tem uma lábia incrível, meus irmãos. Imagine, ele seduziu 1/3 da parte dos anjos. Então, se ele enganou Eva no jardim, lá no Éden, imagina um coitado que nem nós. Irmãos, a gente cheio de problema. Eva não tinha com o que se preocupar. Eva não tinha conta atrasada, Eva não tinha marido problemático, Eva não tinha filho drogado, Eva não estava desempregada, não tinha boleto para pagar, não tinha ameaça de SPC, não tinha nenhum problema. Irmão, era só alegria 24 horas por dia, mesmo vivendo e estando num lugar perfeito como estava, o diabo conseguiu entrar e enganou. Aí uma pessoa como eu e como vocês luta, necessidades, escassez, problemas. Olha quanta luta que a gente já tem, e isso sem a mão do diabo para atrapalhar. Daí, se não bastasse todas essas lutas que a gente já tem naturalmente, o diabo vem e coloca a mão dele para nos atrapalhar. E uma das coisas que o diabo faz, irmãos, é justamente isso, conversa fiada,
né? Porque a Bíblia diz na 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, está bem explícito lá, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá, 1 Coríntios 15, 33. Ah, mas eu sou um cara forte, ninguém me engana. A gente que pensa, irmão. A gente é que pensa. Então, às vezes, a gente fica dando ouvido para uma conversa ruim, né? Ah, e tal, e vai escutando, e vai dando uma opinião, vai dando um pitaco daqui, um pitaco de lá, e vai ouvindo, e o pessoal vem e tenta argumentar e dizer que não é bem assim, que não precisa disso, que não precisa daquilo, e vai indo. Quando a gente menos percebe, a gente está dando ouvido para a má conversa. E está ali, a má conversação corrompe o bom costume. Eu estava vendo um irmão que ele parou de frequentar o culto, daí eu tive um contato com ele esses dias, chamando palavrão. Nunca tinha visto aquele irmão falar um palavrão. E agora, numa conversa rápida que eu tive com ele, ele soltou uns 3, 4 palavrão. Olha como é que pode. Pessoa na igreja, servindo a Deus, uma linguagem sã, uma linguagem pura, um jeito de falar que agrada a Deus, se afastou um pouquinho da igreja, já está com a boca cheia de palavrão. E assim vai indo, irmãos. Então, cuidado. O que o diabo queria fazer com os discípulos de Emaús era o quê? Levar eles para Emaús, matar eles na fé e fazer eles viver a mesma vida que eles viviam antes de ter conhecido Jesus. Mas graças a Deus que antes que isso acontecesse, Jesus apareceu, restaurou, resgatou, renovou, gerou esperança, gerou a fé, a alegria no coração deles e trouxe eles de volta para Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Outra coisa, irmão, que afasta muitas pessoas da igreja é a tristeza. Aqui, 24, versículo 17. Por que estáis tristes? Jesus perguntou para eles, por que vocês estão tristes? Guarda isso, crente triste é crente fraco. O crente ficou triste, ele fica fraquinho, irmão. Qualquer vento derruba ele. Então, por que eles estavam tristes? Claro, primeiro pela morte de Jesus. Esse era o motivo principal, a morte de Jesus. Jesus morreu. Mas o que mais causou tristeza, irmão? A injustiça das autoridades. Irmão, eles pegaram Barrabás e Jesus e colocaram lado a lado. Olha que injustiça. Quer dizer, você tem uma autoridade e você espera que essa autoridade seja justa, honesta, que essa autoridade faça as coisas certas. E o que é que a autoridade faz? A autoridade corrompida coloca um malfeitor lado a lado com Jesus e dá oportunidade para o povo escolher a quem quer. A autoridade, se ela fosse uma autoridade justa, ela não faria isso. Ela saberia que um era culpado e o outro era inocente. Então, quando você vê que as autoridades não correspondem com a justiça, a gente fica triste. Quanta coisa que a gente sofre nesse mundo pela injustiça das autoridades. Às vezes você tem que pegar um advogado para receber um dinheiro que é teu. Você tem lá direito a 10 mil reais, não te pagam. Aí você tem que pegar um advogado, dar 30% do que é teu para pagar advogado para receber um direito que é teu. Por quê? Porque as autoridades não fazem a justiça. Então tudo isso nos entristece e nos decepciona. Por que mais eles estavam tristes, irmãos? Pela ingratidão do povo. Imagine você ali e a multidão dizer, nós queremos Barrabás. Como a gente se entristece, irmão, quando você vê a multidão preferir Barrabás. E nós, irmãos, que ainda preservamos a sã doutrina, nós ficamos tristes, não é com raiva e nem mágoa, tristeza em ver os nossos irmãos preferir as coisas do mundo, em ver os nossos irmãos amar o mundo e voltar as costas para Deus. Tristeza em ver os nossos irmãos optar pelo caminho largo, em vez do caminho estreito, que é o caminho da salvação, meus irmãos. Então, quando eles viram a escolha do povo, a ingratidão do povo, escolher Barrabás em vez de Jesus,
isso causa tristeza. Causa ou não causa, meus irmãos? Às vezes você diz, meu Deus, eu fiz tanto por ela, olha o que ela me fez, eu fiz tanto por ele, olha o que ele me fez, me pagou com a ingratidão. Isso entristece muito. Amém? O que mais entristeceu esses discípulos? Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro era o cara mais macho do grupo. Lembra que ele carregava a espada? Lembra que ele cortou a orelha do homem? Ele era macho com M maiúsculo. Mas agora, irmão, ali diante daquela mulher, diante daquela criada, Pedro teme, fica com medo, nega Jesus a primeira, a segunda e a terceira vez. Os demais discípulos, todos abandonam Jesus. Isso causa tristeza. Você vê um povo que estava com Jesus e agora esse povo abandona Jesus, né? Muita gente tem esse costume de dizer assim, estamos juntos, né? Mas estamos juntos até quando? Até aparecer uma necessidade. Estamos juntos até quando? Até aparecer um problema, até vir a luta. Estamos juntos até quando? Né? Então, esse estamos juntos é muito genérico, é muito assim da boca para fora, é muito impensado, as pessoas falam de forma impensada, mas quando chega na hora de estar junto, olha Pedro, Senhor, se for preciso eu vou para a cadeia, e se for preciso eu morro, mas eu não te nego. E os demais discípulos disseram, é isso aí Pedro. E não é só Pedro, não, nós também, o Senhor fica sabendo que jamais vamos te negar, estamos preparados para ser preso e até morrer pelo Senhor se for necessário, estamos juntos. Estão juntos até a algema for nos braços de Jesus. Aí, irmão, perna para que te quero. Correram, fugiram, se esconderam, abandonaram Jesus. O Salmo de número 22, irmão, é um salmo que profetizava a morte de Cristo ali no Calvário. Quando você lê o Salmo 22, você sente, você vê as palavras e o sofrimento que Jesus passou no Calvário. E uma das coisas que Jesus fala no Salmo 22, que o salmista fala, que é Jesus falando, e também nós temos nos evangelhos, é: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus desamparou Jesus, irmãos. Jesus se sentiu sozinho e abandonado até pelo próprio Pai, não porque o Pai não o amava, mas se fez necessário o Pai abandoná-lo para que ele morresse morte de cruz e através da sua morte nós pudéssemos herdar a vida eterna, meus irmãos. Mas tudo isso recaiu sobre Jesus, né? Então, muito triste o que aconteceu com Jesus. E os discípulos, eles estavam tristes também. E como a gente vê, irmãos, não faltava razões para tristeza. Talvez aqui nessa noite o teu coração não seja um coração tão alegre. Principalmente nós que já temos uma certa idade, irmão. Sabe? Quando a gente é mais novo, tudo é mais fácil. Quando a gente é mais novo, não tem tanto problema. Sabe, porque você é jovem, você está começando a vida agora, você comprou terreno, vai construir, você tem o sonho da casa, o sonho do imóvel, o sonho do emprego, da promoção, do terminar o estudo. Então tudo é favorável, tudo é alegria. Mas quando você chega numa idade, como a maioria de nós aqui estamos, já não é tanta alegria assim não, já começam as lutas. A casa está construída, a família foi gerada, a família cresceu, os problemas apareceram, as lutas apareceram, o sofrimento veio, alguém morreu, alguém ficou acamado, alguém está desenganado da medicina, alguém caiu no pecado, caiu nas drogas, caiu no álcool. Então a gente vê que hoje nós carregamos um fardo pesado da luta e da provação, irmãos. Mas o mesmo Cristo que estava conosco na nossa mocidade, naqueles tempos de alegre, hoje também continua conosco, irmãos. Ele vai nos fortalecer para nós irmos até o fim. Aleluia! Quantos crê, diga glória a Deus. Porque tem coisas que a gente nunca imaginou que ia passar. Você pega um filho no colo, bebezinho, você troca a fralda, você beija, você carrega, você leva para a escola, você traz.
E você nunca imagina que lá na frente pode acontecer alguma coisa que vai te decepcionar, que vai te frustrar, um mal que vai prejudicar a vida do teu filho, da tua filha, e de repente bate, aquela situação vem, a gente sente tristeza e angústia, irmão. Mas Deus é fiel, irmãos. Vai nos dar vitória para a gente superar toda angústia e tribulação. Amém, igreja do Senhor? Quantos crê, diga glória a Deus. Tudo muda com o passar dos anos, irmãos, né? A nossa vida, ela é comparada, são as 4 estações do tempo, né? Mas principalmente, falar de 2 aqui, a nossa mocidade, irmão, é comparada ao verão. A beleza do verão, o vigor do verão, a luz do verão, né? Dias longos, você pode ver o verão tem uns dias longos. O sol nasce cedo, né, se coloca tarde, os dias são mais compridos, as noites mais curtas. Assim é a nossa mocidade, são como os dias do verão, dias maravilhosos de luz, de alegria, coisas boas. Mas a gente sabe que o inverno chega. O inverno, os dias são mais curtos, as noites são mais longas. O inverno, os dias são mais cinzentos, o sol às vezes não aparece. O frio, nós aqui temos inverno até ameno, mas olha o que está acontecendo na Rússia, nos Estados Unidos, né? Aquela infinidade de neve, o sol não aparece. Imaginem, assim é a nossa velhice. A velhice nossa é comparada ao inverno, dias difíceis. A maior parte das notícias que vêm não são boas, né? Você faz um exame de qualquer coisa da tua saúde, quando você era novo, fazia o exame, o doutor dizia, está tudo perfeito, né? Glicose está boa, está tudo, você está 0 quilômetro. Numa idade que nem a nossa, você faz um exame, fica até preocupado com o resultado, o doutor olha e diz, olha, você está assim, está assado, eita, que é uma problemarada, vou te prescrever isso, vou te dar isso aqui e tal. É a velhice, dias difíceis, né? E ainda se não bastasse os dias difíceis pela velhice, os problemas que estão aos nossos arredores. Às vezes, irmão, carregando fardo de outros. Muitos velhos carregam fardo de filhos, de netos, porque são irresponsáveis, porque não cumprem com o papel que deveriam cumprir na sua existência. E muitas das vezes o vô, a avó, aquele idoso, aquela idosa, ainda carrega um fardo pesado que não é dele, mas carrega por amor. Mas é assim, meus irmãos. Mas louvado seja Deus, que um dia todo pranto cessará. Aleluia, toda dor desaparecerá, toda lágrima secará, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Por isso, por mais tristeza que você possa sentir, não saia da presença de Deus. Tá bom? Eu vou citar para os irmãos um versículo bem conhecido, Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite. Isso fala de tristeza, né? O choro, ninguém chora, né? A não ser que está muito alegre, tem choro de alegria, mas o caso do Salmo 35 é a tristeza. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem crê que virá alegria? A alegria virá, meus irmãos. Então a gente tem que suportar os dias tristes, porque os dias alegres também virão, né? Na nossa idade, talvez não sejam muitos, mas haverão ou haverá dias de intensa alegria ainda na nossa vida, irmãos. Então não fique vencido pela tristeza. Veja, eles estavam tão tristes que eles não reconheceram Jesus. Jesus no meio, irmão. Jesus conversando, olhando para a cara de um, olhando para a cara do outro, e eles conversando. Andaram 12 quilômetros, quase 11 quilômetros, andaram ali, conversando, e Jesus explicando, e eles, tomados de tristeza, não conheceram que era Jesus. Só foram conhecê-lo no partir do pão. Mas também quando viram que Jesus estava ali, a tristeza evaporou, desapareceu, e a alegria nasceu. Amém, meus irmãos?
Eu lendo isso aqui, eu vejo que nem esperança eles tinham mais, né? Lucas 24, versículo 21. Ó. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Nós esperávamos, mas agora não esperavam mais. Ou seja, o quê? Perderam a esperança. Então Jesus encontrou dois homens caídos, dois homens sem esperança, dois homens sem alegria, dois homens sem fé, porque as mulheres disseram: nós vimos o anjo, ele ressuscitou, mas eles não creram. Eles disseram aqui nesse versículo de número 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo e dizem que ele vive. Algumas mulheres, essas mulheres têm um nome, não era uma mulher qualquer. Eles estão falando aqui de Maria, eles estão falando aqui de Cláudia, eles estão falando aqui de Damares, eles estão falando aqui de mulheres que tinham nome e sobrenome, eles estão falando aqui de mulheres que faziam parte do ministério de Jesus, que apoiavam o ministério de Jesus. Não era uma mulher qualquer. Eles não deveriam ter dito algumas mulheres, não, essas mulheres eram de respeito, eram de verdade, e elas apoiavam o ministério de Jesus desde o início, e foi a elas que o Senhor apareceu ressurreto, meus irmãos. Mas eles não creram no testemunho delas, duvidaram, perderam a esperança. Tem pessoas, irmãos, que só Deus para levantá-lo e renová-lo, porque perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu a esperança. Só vê coisas negativas, só vê derrota na frente dele. E nesse tempo parece que o diabo se aproveita, irmãos, e levanta aquelas pessoas. E, irmão, tem hora que a igreja precisa de uma palavra de apoio, de uma palavra de amor, de uma palavra de alegria, e vem alguém e diz: olha, Deus me mostrou isso. Às vezes nem é Deus, irmão, é a imaginação, é a pessoa ansiosa, e vem cada vez carga mais pesada e coisa mais negativa. Você vai na internet, irmão, os profetas, um só fala disso, outro só fala daquilo. Meu irmão, vamos entender a palavra de Deus, irmão, que quem tem Jesus passou da morte para a vida, e é isso que importa para nós, meus irmãos. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Amém? Então que nessa noite Jesus possa resgatar tua vida, tua esperança, que nessa noite você volta para casa, que seja a tua Jerusalém, que você chegue em casa nessa noite e a tua casa seja a tua Jerusalém, a Jerusalém da esperança, a Jerusalém da alegria, a Jerusalém da presença de Deus, da escolha de Deus, da promessa de Deus, que você possa colocar a planta do teu pé dentro da tua casa e dizer: Deus está nessa casa, Deus está com a nossa família, Deus está nesse lugar, e que Deus possa mudar as coisas dentro da tua casa a partir dessa noite. Leva essa mensagem de Deus para o teu coração nessa noite. Não abandone Jerusalém, fica em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos meus irmãos. Bate uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, 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 e o fogo desceu, desceu, desceu. Josué orou, e o sol parou. Elias orou, 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 e o
o fogo desceu, 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 Josué orou, e o sol parou. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Mas que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Amém, Jesus. Fiquemos de pé, meus queridos irmãos, nós vamos fazer a parte das ofertas agora. E você que trouxe a sua oferta, pegue ela, vamos contribuir, irmãos. Vamos ajudar a casa do Senhor, né, com as nossas ofertas. Tem algum irmão ou irmã que vai apresentar o dízimo? Pastor, Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado, eu trouxe meu dízimo para apresentar ao Senhor aqui nessa noite. Pode vir à frente se houver algum irmão ou irmã. E você que tem a sua oferta, pega agora na sua mão, vamos apresentar ao Senhor. Os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, irmãos do Facebook, vocês podem contribuir também, nós temos a chave do Pix aí na tela. Você pode fazer a sua oferta via Pix e enviar aqui para a obra de Deus, tá ok? A chave do Pix é o número de telefone, está inserido aqui na tela, é o 47984267762. Faça a tua oferta e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Oremos a Deus. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos as nossas ofertas ao Senhor aqui nesta noite, pedindo ao Senhor para que receba e para que em nome de Jesus Cristo de Nazaré o Senhor nos abençoe poderosamente aqui nesta noite, Pai. Multiplica, Senhor, tudo na nossa vida. Abençoa, meu Deus, o pão cotidiano. Abençoa a saúde na nossa casa. Abençoa a vida financeira da tua igreja. Repreenda o devorador, o espírito da miséria, esse demônio. Cai por terra nesta hora de oração, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos para a glória de Deus. Amém, Jesus. Põe na salva, meus irmãos. Nós vamos em seguida orar pelos irmãos. Primeiro século se acabou com água, mas o povo ainda não creu. Agora vai acabar com fogo, só Jesus que pode nos valer. Agora vai acabar com fogo, só Jesus que pode nos valer. Agora não tem mais Noé, a arca não existe mais. Jesus ficou por salvação, só existe o Evangelho da paz. Jesus ficou por salvação, só existe o Evangelho da paz. Jesus ficou por salvação, só existe o Evangelho da paz. Amém, Jesus. Queridos irmãos, nós vamos orar pelos irmãos. Eu vou chamar o pastor Valdinei para fazer a oração da fé. Enquanto o pastor Valdinei faz a oração da fé, eu vou orando pelos irmãos. Amém? Você que deseja a oração, pode vir à frente, que nós vamos orar pelos irmãos aqui nessa hora, em nome de Jesus, tá bom? Venha que nós vamos orar pelos irmãos, glória a Deus. Vamos orar com o servo do Senhor. Glória a Deus. Oramos, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, mais uma vez nós estamos em oração na Tua presença, queremos Te agradecer por essa oportunidade, por este culto tão maravilhoso, ao qual nós participamos, essa mensagem que falou aos nossos corações.
Pai, em nome de Jesus Cristo, não deixa, papai, que a tristeza, que muitas das vezes a angústia, as preocupações venha fazer de nós, assim como esses discípulos estavam, mas que nós possamos, meu Deus, dia após dia ser renovado, que nós possamos, meu Deus, buscar força do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único que pode nos ajudar, a nossa esperança, a nossa confiança, ela está em Ti, ó Pai. Deus abençoe os nossos irmãos, as irmãs que estão aqui na frente, recebendo a oração e a unção com óleo, que toda enfermidade seja repreendida agora. Se esta pessoa estiver com uma dor no seu corpo físico, que a partir desta oração e desta unção, ela receba um milagre, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abre as portas que está fechada. O Senhor conhece, meu Deus, as nossas necessidades. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade da tua igreja. Visita aquelas pessoas que não puderem estar aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor também nos leve em paz, em segurança, nos dando uma boa noite de sono. Amanhã mais um dia de trabalho. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a bênção do Senhor seja alcançada sobre as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos e cremos no grande milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Levanta a mão, irmão, diga bem alegre: a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e até sexta-feira em nome de Jesus.